Vamos estudar agora o capítulo 7, Cristologia. Na Cristologia nós vamos entender alguns pontos importantes para aquelas pessoas que estão em uma busca séria sobre a salvação. Então essas pessoas que estão em busca da salvação, elas têm questões importantes para serem resolvidas quando elas leem a Bíblia, por exemplo, e uma dessas questões mais importantes é sobre a Cristologia. Por exemplo, a relação entre Jesus e o Espírito Santo centralizado em Deus, a relação entre Jesus, o Espírito Santo e nós, ou seja, os seres humanos decaídos, e também sobre renascimento e trindade. Se essas pessoas não tiverem respostas satisfatórias ou se não tiverem respostas concretas sobre essas questões, e claro, muitas outras também, isso gerará uma confusão no entendimento da vida de fé dessas pessoas. Então é importante que sejam respondidos esses pontos também. Então todos esses pontos que nós mencionamos estão no âmbito da Cristologia. Então para poder compreendermos sobre qual é a relação, o relacionamento de Jesus e o Espírito Santo, qual é o relacionamento de Jesus, o Espírito Santo e os seres humanos decaídos, e também sobre renascimento, que fala na Bíblia, sobre a trindade, para poder resolver ou para poder entender, compreender sobre estes pontos, nós devemos primeiro conhecer o valor do homem original dotado na criação, ou seja, nós devemos entender qual que é o valor que Deus definiu para o ser humano no seu plano da criação. Então nós vamos começar na seção 1, entendendo sobre o valor do homem que alcançou a finalidade da criação. Em outras palavras, qual que é o valor do homem aperfeiçoado? De uma outra forma, qual que é o valor do ser humano que realizou a primeira bênção de Deus, que é a perfeição individual, como nós já vimos. Então nós vamos entender que esse homem, ou esse ser humano, ele tem três valores. Primeiro, ele tem o valor divino de Deus, em outras palavras, ele tem o mesmo valor de Deus, ele é uma existência única no universo, e ele tem um valor macrocósmico. Então nós vamos entender cada um desses pontos a partir de agora. Primeiramente, o valor do homem que alcançou a finalidade da criação de Deus. Essa pessoa ele tem um relacionamento entre Deus e o homem aperfeiçoado completamente unido. Essa pessoa ele é o templo de Deus, Deus habita constantemente nela e ele tem a deidade. Esse ser humano que alcançou o ideal da criação, ele possui deidade, que é o caráter, a natureza igual a de Deus. Então essa pessoa vive uma vida em união perfeita com o coração e com o sentimento de Deus. Em outras palavras, essa pessoa tem um valor divino igual ao de Deus. Quando nós lemos na Bíblia Mateus 5,48, nós percebemos que o próprio Jesus disse isso, né? Portanto, sede perfeito, assim como o vosso Pai Celeste é perfeito. Jesus estava enfatizando a necessidade do ser humano, do homem, ser perfeito, igual Deus é perfeito. 1 Coríntios 3,16 também, não sabeis que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Quer dizer, Deus habita na pessoa. O nosso corpo passa a ser o templo, a morada de Deus, e o nosso caráter passa a ser igual ao de Deus. Então, não é exagerado dizer que o ser humano, ao chegar à perfeição, ele deve se tornar igual a Deus, porque o próprio Jesus falou, nós temos que ser perfeito, igual a Deus é perfeito. Então, o primeiro ponto, o homem que alcançou a finalidade da criação, ele tem um valor divino igual ao valor de Deus. Segundo ponto, o homem que alcançou a finalidade da criação, ele tem um valor igual ao de Deus. Ele tem a finalidade da criação de Deus é sentir alegria através do ser humano. Então a finalidade da vida, da existência do ser humano é devolver alegria para Deus. Então por maior que seja o universo, por maior que seja o número de pessoas na Terra, nós não podemos encontrar duas pessoas sequer idênticas em sua individualidade. Então esse ser humano que alcançou o ideal da criação de Deus, além de ter o valor divino igual ao valor de Deus, ele é uma existência única em todo o universo. Então todo ser humano, nos 7,5 bilhões de pessoas que existem na Terra, todas elas têm um relacionamento pessoal com Deus, todas elas têm o seu valor individual perante Deus. Mesmo aqueles gêmeos idênticos, todos eles têm um relacionamento único e próprio com Deus. Então o ser humano ele é uma existência única no universo. Outro ponto, o ser humano ele foi criado para ser o dominador do macrocosmo, ou dominador do universo. Então com seu corpo físico, ele domina o mundo físico
E como seu corpo espiritual, ele tem o direito de dominar o mundo espiritual. Claro, é o ser humano que cumpriu o ideal da criação de Deus, como nós podemos ver. É o valor do homem que alcançou a finalidade da criação de Deus, é aquele que chegou até a perfeição. Então, o ser humano, ele é a encapsulação substancial de todo o universo. Também ele é o centro de harmonia do universo. Então, o ser humano aperfeiçoado, ele tem o valor macrocósmico. Está escrito em Mateus 16, 26. O que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro se ele perder a sua vida? Aqui está comparando o valor de uma pessoa individualmente, por menor que ela seja fisicamente, tem o mesmo valor do mundo inteiro, tem o mesmo valor do universo. Então, ele tem um valor macrocósmico, ou seja, um valor universal. Então, o ser humano que alcançar o ideal da criação tem 3 pontos, 3 valores. Tem o valor macrocósmico, ele tem o mesmo valor do universo, ele tem um valor divino igual ao valor de Deus e ele é uma existência única em todo o universo. Então, esses 3 pontos é muito importante nós entendermos para poder compreender sobre Jesus, sobre o relacionamento de Jesus com o ser humano aperfeiçoado. Então, uma vez entendendo que este é o valor do ser humano que alcançar o ideal da criação, qualquer um de nós, qualquer ser humano que alcançar o ideal da criação, irá desfrutar desses valores que nós mencionamos agora. Então, qual o relacionamento de Jesus e o homem que atingiu a finalidade da criação? Qual que é a relação que existe entre Jesus e o homem aperfeiçoado? Como nós vimos agora, qual que é a característica do homem aperfeiçoado? Ele é perfeito, assim como Deus é perfeito, está escrito lá na Bíblia, Mateus 5,48. Também ele é divino, ele é valioso, assim como Deus. Ele é eterno, porque ele foi criado como objeto substancial de Deus, que é eterno. Como Deus é eterno, ele criou o ser humano também para ser eterno, espiritualmente, como nós vimos no princípio da criação. Também ele é um ser único no universo e ele está na posição de Senhor de toda a criação. Sem o ser humano, o universo não cumpre o seu valor. Seria como se o universo fosse um museu sem visitantes. Os objetos estão ali, mas eles não cumprem o seu valor de existência, porque não tem ser humano, não tem ninguém para poder visitá-los. Então, se não tivesse o ser humano na criação, a criação não sentiria seu próprio valor e a criação não teria o seu valor definido também. Então, o ser humano tem esses pontos: perfeito, divino, eterno, um ser único e o Senhor da criação. O ser humano aperfeiçoado tem esse valor macrocósmico. Jesus também tem esse mesmo valor. Jesus é perfeito assim como Deus, divino, eterno, um ser único e Senhor da criação, como nós vimos na Bíblia. Então Jesus foi um ser humano que alcançou a finalidade da criação de Deus. Jesus, ele é um ser humano que chegou à perfeição individual, realizou completamente a primeira bênção de Deus, como nós vimos no princípio da criação. Então Jesus assumiu aquele valor de um ser humano que alcançou o ideal da criação de Deus, o primeiro ser humano no universo que realizou isso. Então Jesus, ele é o homem que alcançou a finalidade da criação de Deus. Então Jesus, ele é igual a Deus, porque o homem aperfeiçoado, ele é unido com Deus. Mas ao mesmo tempo, Jesus também é o ser humano, é um homem que alcançou o ideal da criação de Deus. Quando nós explicamos que Jesus é um homem, é um ser humano que alcançou o ideal da criação de Deus, isso de maneira alguma pode diminuir o seu valor. Quando o ser humano alcançar a perfeição perante Deus, ele terá um valor igual ao valor de Jesus, que é o valor de um ser humano perfeito. Repetindo aquela passagem bíblica de Mateus 5,48, Jesus foi quem disse isso. Vocês têm que ser perfeito igual Deus é perfeito. Então Jesus é o ser humano que alcançou o ideal da criação de Deus. Nós podemos ver em Timóteo 2,5. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e o homem Jesus Cristo. 1 Timóteo está explicando que Jesus é um homem. Romanos 5,19, porque assim como pela desobediência de um só homem, Adão, muitos foram feitos pecadores, assim também pela obediência de um só homem, Jesus, muitos serão feitos justos. 1 Coríntios 15:21, porque assim como por um homem, Adão, veio a morte, por um homem, Jesus, veio também a ressurreição dos mortos. Atos 17:31, ele determinou um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do homem que destinou. Então tem muitas passagens na Bíblia enfatizando e mostrando o fato de que Jesus é um homem, é um ser humano. Lucas 17:26, como aconteceu nos dias de Noé, assim também será nos dias do Filho do Homem. Então, acima de tudo, Jesus vem como o verdadeiro Pai da humanidade para dar o renascimento para
as pessoas. Por isso Jesus deve vir à Terra como ser humano. Ele veio como homem na carne 2000 anos atrás e na sua volta também deve vir à Terra com corpo físico, como homem. Um ponto importante que nós temos que estudar e definir sobre a cristologia é se Jesus é o próprio Deus. Quando nós vemos na Bíblia João 14, 9, 10, quando Filipe perguntou para Jesus, mostre-me Deus, Jesus disse, quem vê a mim vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Então, vendo essas passagens, tanto Filipe quanto os estudiosos podem interpretar que Jesus está dizendo que ele mesmo é o próprio Deus. João 1,10, ele estava no mundo e o mundo foi feito por ele, mas o mundo não o conheceu. Então está dizendo que o mundo foi feito por Jesus. É mais uma passagem que aparentemente está dizendo, enfatizando que Jesus é o próprio Deus. João 8,58, em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Esta ainda mais forte, dizendo que Jesus já existia no mundo antes de Abraão. Nós sabemos que Jesus veio praticamente 2000 anos depois de Abraão, foi que Jesus nasceu, mas ele está dizendo em João 8,58 que ele existia antes de Abraão. Então, vendo essas passagens, as pessoas acreditaram que Jesus fosse o próprio Deus, o Criador. Então, como nós podemos explicar isso do ponto de vista do princípio divino, do princípio da criação e do princípio da restauração? Jesus, como homem que cumpriu a finalidade da criação de Deus, ele é um só corpo com Deus, unido plenamente, completamente com Deus. Portanto, quando nós observamos a luz da deidade, do caráter, da característica de Jesus, ele pode muito bem ser chamado de Deus. Não obstante, de modo algum, ele pode ser o próprio Deus. Então, quando o corpo e a mente estão fazendo perfeita união, o corpo pode ser chamado de segunda mente, mas o corpo não é a própria mente. Então, no caso de Jesus, ele está 100% unificado, unido de coração com Deus. Então, nós podemos chamar livremente Jesus de Deus. Não tem nenhum problema chamar Jesus de Deus, mas Jesus não é o próprio Deus, o Criador. João 10, 9 ao 10. João 14, 9 ao 10, como nós mostramos. Quando Felipe disse, mostre-me Deus, e Jesus disse, quem vê a mim vê ao Pai, eu estou no Pai, o Pai está em mim, significa que ver Deus não significa que ele seja o próprio Deus. Ou seja, ele estava enfatizando que nós podemos ver Deus através da sua imagem, porque o ser humano aperfeiçoado, ele é a imagem perfeita, a imagem completa de Deus. Então Jesus, ele era a imagem, o representante completo e perfeito de Deus na terra. Por isso não tem problema se nós chamarmos Jesus de Deus, mas de maneira alguma ele é o próprio Deus. João 1,14, Jesus é o verbo, é a palavra feito carne. Jesus é a substancialização do verbo, ele é a encarnação da palavra. João 1,3, todas as coisas foram feitas através do verbo, através da palavra. João 1,10, o mundo foi feito através de Jesus. Então, quando as pessoas viram também essas passagens, pensaram que Jesus pudesse ser o próprio Deus. Mas isso tem uma explicação muito clara de acordo com o princípio da criação. Então, quando nós analisamos o princípio da criação, nós percebemos que um homem que cumpriu a finalidade da criação de Deus, ele é a encapsulação substancial de todo o universo. Ele é o centro de harmonia da criação. Então, nesse sentido, não tem nenhum problema dizer que este mundo foi criado por um homem perfeito. Até porque o homem perfeito é completamente unido com Deus. O ser humano ganhou a sua porção de responsabilidade para ele herdar o direito de criação, a criatividade de Deus. Se ele ganhar o direito de criatividade de Deus, cumprindo a sua responsabilidade humana, ele está na posição de criador para com toda a criação. Nós estudamos na seção 5 do princípio da criação que ao ser humano cumprir a sua responsabilidade humana, ele ganha a posição de criador e também dominador. Então a Bíblia, ela apenas esclarece o fato de Jesus ser um homem que aperfeiçoou o ideal da criação em si, cumprindo 100% a sua responsabilidade humana, mas não significa que ele seja o próprio Criador. Então, quando nós analisamos de acordo com o princípio da criação, nós podemos compreender aquelas difíceis passagens ou aqueles difíceis mistérios que estão na Bíblia. Quando nós olhamos a passagem de João 8,58, antes que Abraão existisse, eu sou. Jesus estava dizendo, que antes que Abraão existisse, ele já existia. Então as pessoas também confundiram, entendendo que Jesus fosse o próprio Deus. Mas como que é explicado à luz do princípio este ponto? Jesus, mesmo sendo descendente direto, descendente físico dos descendentes de Abraão,
como ele veio na posição de Messias, como pais verdadeiros, ele veio na posição de segundo Adão, como o primeiro antepassado humano. Então Jesus ele veio na posição de dar renascimento para todas as pessoas, inclusive para as pessoas que já existiam antes dele. Jesus veio para dar renascimento para o próprio Adão e Eva, para Noé, para Abraão. Então, desse ponto de vista, como pai verdadeiro da humanidade, todo descendente decaído, incluindo todo ser humano decaído, incluindo o próprio Abraão, tem que entrar na linhagem de Jesus. É como se Jesus já existisse antes dessas pessoas. Então, somente estava dando ênfase no fato de que Jesus ser o primeiro antepassado humano, como verdadeiros pais que vai dar renascimento para a humanidade. Não estava mostrando de forma alguma que Jesus fosse o próprio Deus. Jesus na terra, ele foi um homem diferente de nós, exceto no fato de ser sem pecado original, de ser uma pessoa aperfeiçoada, mas o seu corpo físico tinha as mesmas funções que o corpo físico de todo ser humano. Tanto é que quando Jesus foi pregado na cruz, ele sentiu dor, saiu sangue. Então Jesus era um ser humano que cumpriu o ideal da criação de Deus. Mesmo no mundo espiritual, depois da ressurreição, ele vive como um homem espiritual juntamente com seus discípulos. A única diferença entre eles é que Jesus habita como homem espiritual no estágio de espírito divino. Nós explicamos na ressurreição sobre isso, emitindo luz brilhante, ao passo que seus discípulos são os objetos que refletem esta luz. Então Jesus ele é igual a Deus, pode ser chamado de Deus, mas ele não é o próprio Deus. Nós podemos ver na Bíblia que Jesus está intercedendo por nós perante Deus. Romanos 8,34. Quem os condenará? Pois é Cristo que morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Se Jesus fosse o próprio Deus, como poderia ele interceder por nós diante de si mesmo? Seção 3, a relação entre Jesus e o ser humano decaído. Nós vimos até agora o relacionamento de Jesus com o ser humano original, com o ser humano aperfeiçoado. E nós vimos que tem o mesmo valor. E agora nós vamos entender o relacionamento de Jesus com o ser humano decaído. Será que é o mesmo valor? Será que tem diferença? E qual é essa diferença? Então vamos ver sobre este ponto. Então, o relacionamento de Jesus e o homem decaído. Jesus ele tem o valor da criação original em si. Ele não tem o pecado original, ele conhece perfeitamente o coração e a vontade de Deus. Ele conhece completamente, não só conhece, como ele experimentou em sua própria vida 100% o coração e os sentimentos de Deus como se fosse dele mesmo. E Jesus está na posição de dominar os anjos como ser humano aperfeiçoado. Esse é o valor de Jesus, como nós mencionamos. Por outro lado, o ser humano decaído, ele perdeu todo o seu valor devido à queda. Ele tem o pecado original em si, como nós estudamos na queda do homem. O próprio Jesus falou, vós tende por pai o diabo, em João 8,44. Não conhece, não sente o coração e a vontade de Deus. O ser humano vive exercendo a liberdade da sua mente má, como nós vimos no princípio da criação, nós vimos na queda do homem também. E o ser humano é dominado pelos anjos. Então o ser humano decaído não tem valor nenhum perante o princípio da criação de Deus. Então é completamente diferente a relação de Jesus com o ser humano decaído. Então Jesus é extremamente mais elevado, o seu valor perante Deus, comparando com os seres humanos decaídos, com os homens depois da queda. Então o ser humano perdeu, ele foi despojado do seu valor original depois da queda humana. Então, através de Jesus, como verdadeiros pais, Jesus veio na posição de pai da humanidade. Jesus veio na posição de salvador, mediador, para dar renascimento. Então, através do renascimento, através de Jesus, quando nós conseguimos unificar em um só corpo com Jesus, nós podemos purificar o nosso pecado original. O ser humano decaído pode resolver o seu pecado original através do renascimento. Jesus veio para isso. E ele pode ser restaurado como filho do bem, ou seja, aquele ser humano decaído que não tem o seu valor, ele pode recuperar todo o seu valor como homem que cumpriu a finalidade da criação de Deus. Então o ser humano ele pode ser restaurado. É restaurado como um homem que realizou a finalidade da criação de Deus, assim como Jesus. Então, o relacionamento de pai e filho, os valores originais de ambos não diferem, somente a ordem. Um é o pai, o outro é o filho. Então, quando o homem for restaurado para a sua posição original, ele vai voltar a ter o mesmo valor de Deus, o mesmo valor de Jesus. Repetindo mais uma vez a passagem de Mateus 5,48, onde Jesus disse, vós tendes que ser perfeito, assim como Deus é perfeito.
E depois Jesus disse que Deus e Jesus está completamente unido. Então, em outras palavras, Jesus está dizendo que nós, mesmo sendo seres humanos decaídos, o nosso destino, a meta de Deus e a meta de Jesus é fazer com que todos nós, seres humanos, nos tornemos perfeitos e com o mesmo valor de Deus e o mesmo valor de Jesus. Então, nós podemos ver algumas passagens na Bíblia para enfatizar este ponto de que o ser humano restaurado, quando ele volta para o seu plano original da criação de Deus, ele pode ser igual ao valor de Jesus. A Epístolas aos Efésios, o apóstolo Paulo, em 1:22, Cristo é a cabeça da igreja. 1 Coríntios 12:27, nós somos o corpo e os membros. Então está dando ênfase que Jesus e os seres humanos decaídos podem fazer parte do mesmo corpo, ou seja, completa unidade e valor. Jesus é o templo principal e nós somos os ramais do templo. João 15:5, Jesus é a videira e nós somos os ramos. Ou seja, está dando ênfase que nós fazemos parte do mesmo corpo de Jesus. Romanos 11:17, como rebentos de oliveira selvagem, devemos ser enxertados a Jesus, a verdadeira oliveira, a fim de nos tornarmos verdadeiros ramos, ou seja, ser enxertados em Jesus, a fim de nos tornarmos iguais a Ele. Isso é o que mais Jesus deseja, isso é o que mais Deus também deseja. João 15:14, Jesus chamou-nos de amigos, ou seja, está mostrando a semelhança entre nós. 1 São João 3:12, quando Jesus se manifestar, seremos semelhantes a Ele. 1 Coríntios 15:23, Cristo é o primeiro fruto e nós que pertencemos a Ele seremos os seguintes, indicando apenas uma diferença de tempo e de ordem. Então, o ser humano que recuperar o seu valor original da criação vai adquirir aquilo que Jesus falou em Mateus 5:48, um valor igual de Deus, um valor igual ao valor de Jesus. Renascimento e trindade. Então, na Bíblia fala sobre o renascimento. Nós sabemos sobre a trindade de Pai, Filho e Espírito Santo. Então, é importante entendermos o que significa isso do ponto de vista do princípio, o que significa isso à luz do princípio da criação. Então, primeiramente, vamos ver sobre o renascimento. Quando nós vemos João 3:3 na Bíblia, Jesus disse, em verdade te digo, quem não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. Então Jesus está explicando que o ser humano tem que renascer, tem que acontecer um renascimento. Quando Nicodemos ouviu Jesus falando isso, ele entendeu dessa forma. Como pode um homem renascer já sendo velho? Porventura pode ele tornar a entrar no seio de sua mãe e nascer pela segunda vez? Ele entendeu que que fosse um renascimento literal. Então, o que significa esse renascimento que Jesus estava dando ênfase em João 3:3? Que os cristãos experimentam esse renascimento constantemente através de um relacionamento com Jesus. Por que o ser humano decaído precisa renascer? Primeiro nós temos que entender qual que é a necessidade do renascimento. Depois vamos entender como que ele de fato acontece. Então, por que o ser humano tem que renascer? Originalmente, Deus planejou que Adão e Eva, através de formar o fundamento de 4 posições, centralizado em Deus, o ideal da criação de Deus, das 3 bênçãos que nós já vimos no princípio da criação, eles deveriam se tornar os verdadeiros pais da humanidade. E eles deveriam dar à luz a verdadeiros filhos. Esses filhos não teriam o pecado original e estabeleceriam o reino dos céus na terra perfeitamente. Esse era o plano ideal, ou o plano original de Deus. Só que devido à queda, o que aconteceu? Ao contrário de Adão e Eva se tornarem pai verdadeiro e mãe verdadeira, aconteceu o contrário, eles se tornaram pais do mal, ou seja, pais falsos do ser humano. Então, aquele fundamento de 4 posições não foi feito centralizado em Deus, mas ele foi feito centralizado em Satanás. Adão e Eva relacionaram sexualmente, centralizaram em Satanás e multiplicaram filhos. Esses filhos são filhos com pecados, filhos com a linhagem de sangue de Satanás, filhos com pecado original, e foi estabelecido na terra uma situação de inferno, o contrário de reino do céu. Então, se o ser humano não nascer de novo, ele nunca pode ver o reino do céu. Então, esse é o motivo porque o ser humano tem que renascer. Ele tem que renascer porque uma vez ele morreu, ele caiu. Então, o ser humano tem que nascer mais uma vez. Então, para poder dar o renascimento, para dar à luz, é preciso pais, pai e mãe. Só que os pais não podem ser pais que têm pecado original, tem que ser pais sem o pecado original. Então, para dar o renascimento, através de Jesus e o Espírito Santo, como Jesus como verdadeiro pai e o Espírito Santo como verdadeira mãe, representando a segunda Eva, deve dar o renascimento para a humanidade.
e gerar mais uma vez filhos verdadeiros, sem o pecado original, e estabelecer o reino do céu na terra. Como nós vimos na predestinação, a predestinação de Deus para a sua vontade, ela é absoluta, não vai mudar nunca. Então, estabelecer o reino do céu na terra é a vontade de Deus. Jesus veio para dar esse renascimento como verdadeiros pais, junto com o Espírito Santo, e estabelecer novamente o reino do céu na terra, que não foi estabelecido devido à queda. Então, por que o ser humano tem que renascer? Porque uma vez ele caiu. 1 Pedro 1,3, por sua grande misericórdia nos gerou de novo. Está dando ênfase que Jesus deu renascimento, gerou novamente a humanidade, para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Então, através da ressurreição de Jesus, ele deu renascimento para as pessoas. Jesus veio como verdadeiro Pai para realizar o reino do céu na terra, através de dar renascimento para as pessoas. 1 Coríntios 15:45, Jesus, ele é o segundo Adão. Isaías 9:6, Jesus veio como Pai eterno. Então Jesus veio para cumprir a missão de verdadeiro Pai, que Adão não realizou. Então Jesus veio como verdadeiro Pai, e para dar renascimento precisa uma verdadeira mãe. Quem cumpriu essa missão de verdadeira mãe foi o Espírito Santo. Então o Pai verdadeiro, Jesus, não pode gerar um filho sozinho. Para dar o renascimento precisa também uma mãe verdadeira, ou uma verdadeira mãe. A verdadeira mãe, com relação a Jesus, para o renascimento dos cristãos, é o Espírito Santo. Então, Jesus veio na posição de Pai verdadeiro, como segundo Adão, como espírito masculino, positivo, representando o céu. O Espírito Santo veio na posição de mãe verdadeira, como segunda Eva, o espírito feminino, negativo, representando a terra. Então, através das obras do Espírito Santo, nós podemos ver que o Espírito Santo faz uma obra de uma mãe verdadeira para os cristãos. O Espírito Santo consola e guia o coração do povo, guia para o arrependimento dos pecados, para restaurar por indenização o pecado que Eva cometeu na queda. Então, o Espírito Santo está na posição de dar renascimento junto com Jesus. Um filho nasce por meio do amor dos seus pais. Então, entre aquele fundamento de quatro-posição espiritual entre Jesus e o Espírito Santo, centralizado em Deus, pode nos dar renascimento. Quando nós conseguimos receber o Espírito Santo e, através disso, nos conectar e unir em um só corpo com Jesus, nós podemos receber o renascimento espiritual. Quando chegamos a crer em Jesus como Salvador por meio da inspiração do Espírito Santo, recebemos o amor dos verdadeiros pais espirituais. Jesus e o Espírito Santo está fazendo hoje para os cristãos a posição de verdadeiros pais espirituais, provenientes da ação de dar e receber de Jesus e do Espírito Santo, que é o verdadeiro pai e verdadeira mãe espiritualmente. Então, por meio desse amor espiritual, nova vida é infundida em nós, ou seja, naqueles que crêem em Jesus. Cada um pode renascer em um novo eu espiritual, isso se chama renascimento espiritual. Então, aquelas pessoas que vão para as igrejas cristãs e fazem muita oração, e choram, recebem o Espírito Santo e sentem um renascimento profundo, essas pessoas muitas vezes elas largam dos seus vícios, até cura, algum tipo de doença, por exemplo. Essas pessoas estão recebendo o renascimento espiritual através de receber o Espírito Santo e através disso receber Jesus. Como verdadeiros pais espirituais, essas pessoas renascem como verdadeiros filhos espirituais de Jesus e Espírito Santo. Então, os seres humanos podem renascer, mais uma vez, através desse fundamento que foi criado 2000 anos atrás, quando Jesus ressuscitou, depois de ter morrido na cruz. Mas, no caso de Jesus e o Espírito Santo, o renascimento ele é apenas no nível espiritual. Como nós vimos na queda do homem, a queda aconteceu tanto no espírito quanto na carne. Então, para poder tirar o pecado original, também precisa o renascimento da parte física. Então, Cristo deve vir novamente com o corpo físico na terra. Então, mesmo que Jesus e o Espírito Santo dar o renascimento, nós conseguimos renascer espiritualmente através de Jesus e o Espírito Santo, ainda está incompleto, porque o ser humano precisa o renascimento da parte física também. O pecado original está trazendo o pecado para a parte física do ser humano. Como nós vimos lá na queda do homem, o relacionamento de Eva com Adão causou a queda física. Então, Jesus veio 2000 anos atrás, como nós vimos na missão do Messias, para dar os dois tipos de salvação, mas apenas a salvação espiritual foi feita. Então, esse renascimento espiritual é apenas 50% da necessidade do ser humano. Este é o motivo porque, às vezes, mesmo aquelas pessoas que recebem o Espírito Santo choram, sentem uma emoção espiritual de Deus, de Jesus,
do Espírito Santo, essas mesmas pessoas, alguns dias depois, podem cometer pecado de novo, podem cair, podem fazer coisas erradas novamente, porque a parte física, como o apóstolo Paulo disse, está conduzindo, puxando as pessoas para o lado do pecado ainda. Então é preciso o renascimento físico também. Esta é a razão porque necessariamente os cristãos, todo ser humano de forma geral, precisa do Senhor do segundo advento, precisa do retorno de Cristo para poder resolver essa parte física. Então nós temos que esperar com grande expectativa que na terra apareçam pais verdadeiros também fisicamente, não apenas espiritualmente. Nós vamos ver agora sobre a Trindade. Nós vimos agora o renascimento que ocorre por meio de Jesus e o Espírito Santo e entendemos que nós precisamos também o renascimento físico através da volta de Cristo para estabelecer verdadeiros pais físicos na terra. Vamos entender agora sobre a Trindade. De acordo com o princípio da criação, a finalidade da criação de Deus pode ser realizada somente através de formar o fundamento de 4 posições. Então Jesus também formou esse fundamento de 4 posições. Jesus e o Espírito Santo, eles se unem em um só corpo centralizado em Deus, e isto é a Trindade. Então, quando nós falamos Pai, Filho e Espírito Santo, é a Trindade de Jesus, Deus e o Espírito Santo. Então, essa é a Trindade espiritual. Então, a Trindade centralizada em Deus, a Trindade original que Deus planejou, seria Adão e Eva. Então, a primeira Trindade que Deus planejou não foi de Jesus e o Espírito Santo, ou da volta de Cristo, né, o Senhor do segundo advento e a sua esposa, mas a Trindade que Deus planejou no início, a principal, a original, foi a Trindade de Adão e Eva. Então, Adão e Eva centralizados em Deus, se não tivessem caído, deveriam chegar à perfeição, e através da união de Adão e Eva centralizados em Deus, seriam 3 posições, realizando as 3 grandes bênçãos, estabelecendo o reino do céu na terra, e todo ser humano iria se multiplicar baseado nessa Trindade. Então, várias trindades seriam feitas a partir de Adão e Eva, entre o marido, a esposa e Deus. Quando nós falamos do casamento hoje, é muito comum a gente falar, né? Vai casar o noivo com a noiva, né? Vai ser o esposo e a esposa. Mas no mundo original é muito natural que tanto o esposo quanto a esposa está considerando que Deus faz parte do seu casamento também. Então é uma trindade o casamento, na verdade, né? Então a primeira trindade original centralizada em Deus foi que Adão e Eva se tornassem verdadeiros pais da humanidade. Só que não foi realizado por causa da queda. Aconteceu a trindade, mas centralizada em Satanás, ou a trindade falsa. Então Adão e Eva relacionaram entre si, só que Satanás estava no meio da relação, formando essa trindade. Ocorreu a queda tanto espiritual quanto fisicamente, e realizou no mundo uma situação de inferno. E as trindades que existem hoje, o ser humano decaído, são trindades falsas, ou seja, trindades que estão centralizadas em Satanás e não em Deus, como deveria ser originalmente. Então, para a restauração, como nós já vimos, Jesus e o Espírito Santo formaram mais uma vez uma trindade centralizada em Deus, só que a trindade que Jesus estabeleceu centralizada em Deus para dar o renascimento foi apenas uma trindade no sentido espiritual. Então, como o ser humano tem a sua parte física, Jesus também tinha a sua parte física, mas quando ele morreu na cruz, não foi possível utilizar o fundamento do corpo físico de Jesus para dar o renascimento, a salvação para a humanidade fisicamente também. Então a trindade de Jesus foi apenas espiritualmente. Jesus realizou verdadeiros pais apenas no sentido espiritual e apenas deu o renascimento espiritual. E as pessoas ainda hoje permanecem na posição de filhos espirituais de Jesus, tendo sido restaurados por meio da trindade espiritual. Então, como nós temos a nossa mente, o nosso corpo, o nosso espírito, né, o nosso corpo, está faltando 50%. Quando ocorrer a volta de Cristo por meio do Senhor do segundo advento, ele virá para poder realizar a trindade substancial, ou a trindade fisicamente, tanto no espírito quanto no físico, para estabelecer verdadeiros pais, tanto fisicamente quanto espiritualmente. Então Cristo deve voltar novamente em carne, para que possa tornar-se verdadeiro pai, tanto espiritual quanto fisicamente da humanidade. E através disso será possível dar o renascimento espiritual e renascimento físico, que significa realizar as 3 grandes bênçãos de Deus, através de exterminar o pecado original do ser humano e estabelecendo assim o reino dos céus na terra. Então nós entendemos até agora sobre a questão da cristologia. Vimos sobre a trindade, vimos sobre o renascimento, o valor de Jesus como homem que alcançou a finalidade da criação de Deus,
entendemos sobre o relacionamento de Jesus com o ser humano decaído, onde o ser humano decaído não tem valor algum, e através de Jesus ele pode recuperar o seu valor. Também entendemos o relacionamento de pai e filho, de Jesus e Deus, onde nós vimos que Jesus pode ser comparado a Deus, pode ser chamado de Deus, mas ele não é o próprio Deus, o Criador, e percebemos que isso não diminui de forma alguma o valor divino de Jesus. Então, através disso, nós finalizamos essa conferência da Trindade, e ao mesmo tempo, essa conferência da Cristologia, e ao mesmo tempo nós finalizamos a parte 1 do princípio divino, que são os 7 primeiros capítulos. A partir da parte 2, que nós vamos começar estudando os princípios da restauração, a história de todas as famílias que está escrito na Bíblia, como Noé, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés e outros, nós vamos entender que mesmo que Deus perdeu aquele seu ideal do princípio da criação por causa da queda, Deus não desistiu, como está escrito em Isaías 46:11, o meu conselho será firme e eu farei toda a minha vontade. Então Deus não desistiu e ele começou um processo sistemático com as leis do princípio da restauração de Deus, a fim de restaurar, recuperar o homem para o seu estado original. Então, na parte 2 do princípio divino, que será a partir da próxima conferência, a gente já vai começar a entender qual o caminho que o ser humano tem que fazer para sair da situação decaída, voltar até a sua posição original que Deus planejou na época da sua criação. Muito obrigado pela atenção até agora.